Olá, aluno! Finalmente chegamos à última redação proposta pelo Reescrevendo, segundo semestre 2013. Parabéns para você que participou de todas as produções de texto. A alegria é nossa por sua participação, mas o sucesso pelos benefícios do exercício da escrita são seus. Vejamos a última redação então? Vamos lá? A proposta de redação elaborada pela PUC Goiás apresenta a você o tema, a situação, o gênero discursivo e a coletânea. Você já está acostumado com a montagem dessa prova, que é modelo das provas de vestibular do país, também da UFG. Outras já não solicitam os gêneros, então não há situação montada. Já mostrei isso em outros slides, em outros vídeos. Como tema, a PUC Goiás faz referência à necessária responsabilidade democrática da informação digital. Esse tema aponta para o fato de que nem todas as informações que são veiculadas no meio digital têm valor de verdade. A reflexão que você deve fazer está ligada a essa realidade. E o gênero? É a carta aberta. Qual é a definição de carta aberta? De natureza persuasivo-argumentativa, o gênero carta aberta manifesta publicamente, por meio de órgãos de imprensa, a opinião de uma pessoa ou de um grupo de pessoas a respeito de um problema. Tem a finalidade de persuadir um interlocutor específico a tomar consciência do problema e se mobilizar para solucioná-lo. O texto denuncia os fatos, analisa-os, sugere e reivindica ações resolutivas, mobilizando a opinião pública para a adesão ao ponto de vista do locutor. Para isso, o locutor deve construir a imagem do interlocutor e as estratégias adequadas para convencê-lo. Em um só gênero, fundem 3 elementos essenciais: o tema, o estilo e a estrutura composicional. O estilo está ligado não só ao autor do texto, como também ao estilo que o gênero de texto requer. Escrever uma carta aberta é diferente de escrever um artigo de opinião, por exemplo, ou um editorial, ou qualquer um outro gênero, como conto, uma fábula. Então, cada gênero tem o seu estilo próprio. E as escolhas das palavras, as escolhas dos argumentos, as escolhas das ideias, elas estão também ligadas tanto à subjetividade do autor, quanto à exigência do gênero. Por exemplo, a carta aberta que você vai escrever agora. A PUC traz na proposta uma sugestão dessa estrutura composicional. Por exemplo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a PUC diz que é a parte em que se situa o problema a ser resolvido. O desenvolvimento diz respeito à análise do problema, no qual a apresentação dos argumentos, fundamentando, portanto, o ponto de vista dos emissores. E na conclusão, é o momento em que o elemento em que geralmente se solicita uma resolução para o assunto em pauta aparece. Trouxemos para você um exemplo de carta aberta. Ela não está impressa na proposta sua de redação, mas trouxe como exemplo para mostrar o que foi feito na introdução, no desenvolvimento e na conclusão dessa carta aberta de Snowden à opinião pública internacional. Snowden, você já deve saber quem é. Trata-se de um jornalista que publicou na internet a informação de que os Estados Unidos estavam espionando outras nações
inclusive o Brasil. Por causa dessa atitude de Snowden, ele pediu asilo político. Na sequência dos fatos, Snowden, então, publicou na internet uma carta aberta direcionada à opinião pública. Vejamos o que o autor, no caso Snowden, faz na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Mas observe antes que no título já aparece Carta Aberta de Snowden à Opinião Pública Internacional. Então veja que o interlocutor já aparece no título. Na introdução, o Snowden reconhece que a sua liberdade e segurança ficaram ameaçadas depois de ter revelado informações secretas dos Estados Unidos e denuncia a postura de Obama para pressionar os líderes das nações, às quais Snowden solicitou proteção para recusarem as suas petições de asilo. No desenvolvimento, Snowden avalia a ação de Obama como incorreta. Por quê? Trata-se de uma antiga má prática da agressão política. Durante décadas, os Estados Unidos foram um dos mais energéticos defensores do direito humano a solicitar asilo. E os Estados Unidos revogaram unilateralmente o passaporte de Snowden, convertendo-o num apátrida sem qualquer tipo de ordem judicial. E, além disso, a administração pretende também agora privar Snowden de um direito fundamental, um direito que pertence a todos, o direito a solicitar asilo. Veja que, se os Estados Unidos foram um dos mais energéticos defensores do direito humano a solicitar asilo, hoje ele está agindo de maneira contrária em relação a Snowden. E, na conclusão, o governo de Obama não teme os denunciantes como Snowden. Ele tem medo de uma sociedade informada, enojada, que exige o governo constitucional que lhe foi prometido e que deveria ter. Agora, a proposta de redação monta para você uma situação. Veja que ela coloca assim: leia os dois textos que compõem a coletânea e considere a seguinte situação. Você, como vestibulando, ao entrar em contato com o texto 1, intitulado As Mentiras do Google e da Microsoft, observa que, para compreender melhor o texto, é preciso conhecer um pouco mais sobre o Google, a Microsoft, os Estados Unidos, sobre Snowden, sobre a CIA, Casa Branca, espionagem, sobre a Dilma, Brasil, segurança, vigilância, censura, internet, rede, democracia, NSA, comunicação, telecomunicação, Obama. Veja que todas essas palavras que a proposta lhe apresenta são palavras-chave do texto que você vai ler, do texto 1. Então, você escolhe a Wikipédia para pesquisar sobre essas questões. Ao discuti-las com o seu professor em sala de aula, você percebe que algumas informações obtidas nesse site são equivocadas. Para manifestar a sua indignação a respeito do fato e, portanto, da necessária responsabilidade democrática da informação digital, você decide escrever uma carta aberta a todos os estudantes brasileiros para alertá-los de que nem todas as informações veiculadas na internet são confiáveis. Denunciar algum fato noticiado na internet que não condiz com a realidade. Persuadir os estudantes brasileiros a se mobilizarem para a criação de uma lei que regulamente a vigilância eletrônica. Voltemos
a situação montada. Observe que você deve contemplar no seu texto alguns elementos. O primeiro deles é se posicionar como você é hoje, no caso, um vestibulando, né? Que leu o texto intitulado As Mentiras do Google e da Microsoft e se deparou com várias palavras que se ligam à história e precisou de fazer uma pesquisa. Então, você escolheu o site do Wikipédia e, ao pesquisar, você se deparou com algumas informações que são contrárias à realidade. E isso você descobriu lá na sala de aula, quando você foi discutir com o seu professor sobre essa pesquisa que você realizou. Então, você ficou indignado. E para manifestar essa indignação sua a respeito da falta de veracidade que o Wikipédia passou para você, a respeito dessas palavras, você então resolveu escrever uma carta aberta. E essa carta será veiculada na internet. Então, observe que você deverá prestar atenção nesses 3 quesitos. Você resolve, então, escrever uma carta aberta a todos os estudantes brasileiros. Então, veja que o título da sua carta aberta deve mostrar, deve revelar quem é o seu interlocutor. Ou seja, carta aberta aos estudantes brasileiros. É o título do seu texto, para alertá-los de que nem todas as informações veiculadas na internet são confiáveis. E você próprio fez essa pesquisa no Wikipédia e se deparou com informações que não são verdadeiras. Então, o segundo passo é denunciar algum fato noticiado na internet que não condiz com a realidade. A exemplo disso, você tem o texto 2, que corrobora para você pensar também nessa falta de veracidade das informações veiculadas na internet. E também na sua própria pesquisa. A própria situação montada já te favorece uma argumentação. E já te favorece também para denunciar um fato. E, enfim, você deve contemplar no seu texto a persuasão, porque agora você deverá persuadir os estudantes brasileiros a se mobilizarem para a criação de uma lei que regulamente a vigilância eletrônica. Ou seja, as informações não deverão ser veiculadas na internet de qualquer maneira, porque não se trata de qualquer pessoa que poderá se deparar com as informações, não é? Vejamos agora a coletânea, vejamos agora os textos que compõem a coletânea da proposta de redação. Do texto 1, eu extraí algumas ideias que vão ajudar você a compreendê-lo. Por anos, as autoridades norte-americanas atacaram os estados China e Irã em primeiro lugar, que impõem a seus cidadãos restrições de acesso e uso da internet. Então, veja que os Estados Unidos já fazem crítica à China e ao Irã, porque esses lugares, esses países, já impõem a seus cidadãos restrições de acesso e uso da internet. Os principais atores do setor digital empenharam-se em denunciar a política dos Estados Unidos em relação ao web. Então, alguma coisa que não está correta provavelmente estava sendo feita pelos Estados Unidos.
Até que a América criticou a disposição do FBI em estender a lei que regulamenta a vigilância eletrônica a todo o conjunto dos meios de comunicação. Sempre evitando ser muito específica, a Microsoft avaliou que no exterior os usuários também expressavam preocupações relativas ao armazenamento de seus dados nos Estados Unidos. Na corrida da hipocrisia, o Google não é exceção. Proteger e promover a circulação de informação e a livre expressão são valores fundamentais do Google. Então, observe que o posicionamento da Microsoft e do Google parece ser ético quanto à promoção da circulação de informação com certa veracidade. Entretanto, não é isso que acontece. Então, o desafio é considerável, pois, como destaca a CCIA, quando discutimos livre circulação de informação na internet em nível global, estamos falando de milhares de bilhões de dólares. Portanto, é importante que as informações sejam veiculadas de maneira a deixar o leitor, o interlocutor, consciente de algo que acontece no país, mas de maneira real. E nem sempre isso acontece. O título desse texto já aponta para isso. As mentiras da Microsoft e do Google. O texto 2 corrobora para a exemplificação e a construção do gênero carta aberta. Carta aberta, a redação da revista Pais e Filhos, Brasil. Veja as ideias que foram colocadas. Foi com pesar e preocupação que lemos a matéria. É papinha sim, no site da revista Pais e Filhos. É papinha sim, é publicidade disfarçada de jornalismo. É uma avaliação do autor. Além da matéria citada, percebemos que a revista tratou de organizar eventos com mães e blogueiras convidadas, ou que se inscreveram pelo site para, que surpresa, falar sobre a papinha e presenteá-las com unidades da marca que detém o monopólio no Brasil. Isso, além de publicidade velada, é um desserviço social. Soa como uma sabotagem para as mães. A matéria reitera a todo instante que a papinha não tem conservantes e que, por isso mesmo, pode ser consumida sem culpa. Claro, a luta contra a culpa vira desculpa para o desleixo. E pior, sem questionamento. Por fim, lamentamos muito que esta matéria tenha sido no site da revista de parentalidade mais antiga do Brasil. E gostaríamos que vocês, olha como se remete ao interlocutor, deixassem claro para os seus leitores o que é jornalismo, o que é anúncio. Se numa hipótese pouco provável, este anúncio não foi pago pela empresa que fabrica as papinhas, e vocês o fizeram porque estão em busca de anunciantes, tanto pior. Veja, então, a sugestão que é feita no final do texto. Isso é próprio também do gênero, carta aberta. Sugerimos que façam prospecção diretamente com a agência de publicidade. Não usem uma matéria para isso, porque aqui não é questão de opinião, é questão de saúde das nossas crianças, de criação de bons hábitos alimentares, de apresentar um modelo de conduta para nossos filhos que aprendem sempre pelo exemplo, não há outro meio. Voltemos agora nessa carta aberta. Veja que logo de início foi apresentada a preocupação, ao ler a matéria intitulada É Papinha Sim, no site da revista Pais e Filhos.
Depois, o autor faz uma avaliação dessa matéria, dizendo que se trata de uma publicidade disfarçada de jornalismo. Em seguida, extraí do texto para vocês, dessa carta aberta, as ideias principais que fazem parte do desenvolvimento do texto. Então, ele mostra alguns elementos importantes para a gente pensar, dizendo que a revista, tratou de organizar eventos com mães blogueiras e convidadas para fazer a cabeça dessas mães a darem papinhas, e o que a gente aprende em relação à alimentação do filho, ao hábito alimentar do filho, é que nós devemos dar ao filho, oferecer ao filho uma alimentação nutritiva, e não é o que a papinha industrializada traz. Depois ele faz uma outra avaliação, dizendo que se trata de uma publicidade velada, isso é um desserviço social, é uma sabotagem para as mães, porque elas podem acreditar que a papinha é um elemento válido para os hábitos alimentares do filho. Depois ele mostra o que a matéria reitera a todo instante, tentando construir uma consciência de que, na cabeça das mães, de que a papinha não tem conservantes e por isso mesmo pode ser consumida sem culpa. E aí, entre parênteses, ele traz uma crítica, o autor traz uma crítica a respeito disso, né? Claro, a luta contra a culpa vira desculpa para o desleixo, porque é muito mais fácil para a mãe comprar uma papinha industrializada do que fazer uma papinha, do que fazer uma sopa. E, por fim, ele sugere o que deve ser feito e solicita, né, o que deve ser realmente apresentado às mães. O modelo de conduta para os nossos filhos, que aprendem sempre pelo exemplo, não há outro meio. Acabei, então, de apresentar a vocês e de orientar para a construção do gênero carta a partir do que a proposta lhe solicita. Ficamos muito felizes porque vocês nos enviaram as redações, assistiram aos vídeos e continuem produzindo os textos. Escrever é um trabalho. Escrever não é fácil. Como eu apresentei no primeiro vídeo de Clarice, que eu me remeti às ideias de Clarice Lispector sobre a escrita. Não se trata de um trabalho fácil. É um trabalho que demanda idas e vindas. É um trabalho que demanda leitura do seu próprio texto e também leitura de textos de outras pessoas. Fiquei muito feliz com o número de redações que recebemos ao longo desse semestre. Muito obrigada por sua participação e até um próximo encontro. Abraços.